Soltou, para aqui, tem medo! É gol! Salve, salve, meus amigos! Deixe seu like, é muito importante para o vídeo, tá? É muito importante mesmo para o vídeo que você deixe o like. Eu não gosto de pedir muito, mas vamos deixar o like aqui para ficar legal aqui no canal, tá bom? Porque a gente vai falar sobre essa vitória do Flamengo sobre o Racing por 2-1, vitória sofrida. A gente vai desenvolver mais o assunto ao longo deste vídeo, mas temos que falar sobre a entrevista coletiva do técnico Jorge Sampaoli, em que ele soltou o verbo, rasgou o verbo, quando falou sobre as condições do gramado do Maracanã, né? Ele falou que prejudica muito. Eu não vou aqui passar pano, justificar a má atuação do Flamengo. O Flamengo não jogou bem contra o Racing, né? Mas ele soltou o verbo. Ele falou, ó, nessas condições vai ficar difícil o Flamengo jogar, né? A maneira que o Sampaoli quer que o Flamengo jogue, né? Um futebol de mais toque de bola, um futebol em que o toque de bola deve prevalecer, a técnica tem que sempre prevalecer sobre outros aspectos do jogo, né? E fica difícil, de fato, jogar dessa forma quando o Flamengo pega um adversário que se propõe muito a se defender, como foi o caso do Racing, né? O Racing, aliás, fazendo cera desde o início do jogo e tal. A gente tem algumas falhas aqui que a gente vai apontar sobre esse time do Flamengo, mas fica o registro aqui. Eu concordo com o técnico Jorge Sampaoli. Não estou passando pano aqui falando que não, o Flamengo não jogou bem por causa disso. Não, nada disso. A gente vai falar mais sobre isso nesse vídeo, tá? E tem o oferecimento da KTO. Você não conhece a KTO.com, meu camarada? Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece a KTO, então conheça agora KTO.com. Você vai acessar o site KTO.com, KTO.com e vai fazer a sua inscrição, o seu registro, tá? E quando você fizer o seu registro, você coloque lá o meu cupom Bernardo, tudo junto, tá? Bernardo, tudo junto. E aí eu vou dar para você 20% a mais de bônus em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, depositou R$100, eu dou R$20 para você. É óbvio que você vai usar esse bônus para fazer a sua fezinha no site da KTO. E as melhores odds do mercado eu sempre posto no meu Instagram, @BernardoAqui. Então siga-me no Instagram, @BernardoAqui. Nos stories, diariamente, eu posto as melhores odds do mercado. Tem Campeonato Brasileiro, Libertadores, NBA, tem tudo para você que gosta de fazer a sua fezinha, tá bom? Agora, por que o Flamengo jogou tão mal? Bom, tem vários fatores aí nessa história toda. Eu vou começar por aquele que me chamou mais atenção, mais uma vez, né? O mau desempenho do Pedro. E o Sampaoli deixou claro na entrevista coletiva dele que se o Gabigol, no treino desta sexta-feira, mostrar que tem condições de enfrentar o Grêmio, o Gabigol será titular. Muita gente até na live, né, que eu fiz pós-jogo, perguntando por que o Pedro está jogando tão mal e tal. Teve uma pessoa, que eu não me lembro ao certo o nome, senão daria o crédito aqui, que falou, não, Bernardo, não seria melhor botar um meia jogando de centroavante, fazendo um falso 9 e tal? Um abraço, aliás, ao Vitor, falso 9. Inscreva-se no canal dele, que é muito bom, aliás. O Gabigol, de certa forma, é esse cara, né? Que sai bastante da área, abre bastante espaço. Então, assim, eu não consigo ver, por exemplo, o Arrascaeta jogando como centroavante, embora já tenha desempenhado essa função com o próprio Jorge Sampaoli. Quando o Gabigol sai da área, o Arrascaeta entrando mais, ele desempenhou esse papel, por exemplo, com o Jorge Jesus. Eu me lembro daquele jogo, me lembro claramente daquele jogo, por exemplo, contra o Cruzeiro, né? Em 2019, quando o Flamengo vence o Cruzeiro no Mineirão por 2-1, que o Arrascaeta fez esse papel, fez um papel de centroavante. Então, isso é possível. Mas quando o Gabigol joga, quando joga o Pedro, no caso, aí não. E jogar sem centroavante, né? Ou sem um cara, pelo menos para ter mais presença na área, dar um pouco mais de profundidade ao time, eu não consigo ver outro cara no elenco do Flamengo. O Mateusão, por exemplo. O Mateusão já teve N oportunidades no Campeonato Carioca e não mostrou absolutamente nada. Então não creio que esse seja o cara para desempenhar essa função. Ou Pedro ou Gabigol de formas diferentes. O Pedro mais paradão ali na área e tal, o Gabigol se mexendo mais. Agora, o Pedro teve oportunidade, né? Quando o Matheus França entrou e fez uma bela jogada pelo lado direito, cruzou,
o Pedro chutou para fora quando o jogo ainda estava empatado por 1-1. Então, assim, a má fase do Pedro não é só questão de a bola não chegar nele. A bola às vezes chega, mas ele não vem conseguindo dar o acabamento ideal às jogadas. O ponto positivo é, mais uma vez, o fato de os garotos, os crias da base, resolverem o jogo para o Flamengo. Foi assim na jogada que resulta no primeiro gol do Wesley, 19 anos apenas, e depois quando entra o Matheus França, que ele entra bem no jogo, embora a jogada tenha sido mais entre Pulgar e Everton Cebolinha, a bola sobra para o Vitor Hugo, também 19 anos, fazer o gol. Eu ia até cornetar o Jorge Sampaoli quando ele fez a alteração, tirando o Thiago Maia para botar o Vitor Hugo. Para mim, era para ter entrado o Matheus França naquele momento. Mas, como é que eu posso cornetar? O cara foi lá e fez o gol da vitória do Flamengo, né? Uma vitória que deixa o Flamengo muito bem posicionado para se classificar, ainda que na segunda posição, para as oitavas de final da Libertadores da América. É o mínimo que se exige desse elenco, tá, gente? É o mínimo. O Flamengo, assim, está, como dizia Emerson Leão, no saldo devedor dele, né? O Flamengo está devendo rendimento, sobretudo na Libertadores. E para mim, de certa forma, foi uma decepção assistir a esse jogo do Flamengo, diante do que a equipe havia mostrado contra Fluminense e Vasco da Gama, sobretudo no jogo contra o Vasco. O Racing é um time muito mais bem armado do que o Vasco, ia impor alguma dificuldade ao Flamengo, como impôs nesse jogo, mas o Flamengo tinha que pelo menos jogar melhor. Eu acho que passa pelo desempenho. Eu não entro naquela questão da falsa dicotomia, quando você fala assim, não, é melhor ganhar jogando mal do que perder jogando bem. Quando você jogar bem, a chance de ganhar é muito maior, né? Concorda comigo? E o Flamengo, mais uma vez, sofre, né? Não aconteceu na Argentina, porque o Matias Rojas não jogou, mas sofre com um bom jogador adversário, né? O Rojas, que fez o gol, deve jogar no Corinthians, né? E numa falha de posicionamento, a gente tem que destacar isso, do Ayrton Lucas no lance do gol do Racing, né? Quando o Ayrton Lucas, em vez de abrir a defesa, ele fecha e deixa o corredor ali pelo lado direito aberto para o Ayrton Lucas. Pessoal, neste sábado vocês pediram, então a gente vai fazer uma live após a decisão da UEFA Champions League, jogo entre Manchester City e Internazionale, tá? Então não perca, assim que a bola parar de rolar, a gente faz a live aqui no canal, tá bom? Saudações, até a próxima e tchau, tchau.